Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @prof.rdocarmo e youtube.com/prof.rdocarmo. E nesse vídeo vamos fazer a resolução de uma questão do vestibular 2023 da FAMERP, Medicina Rio Preto. E a questão é essa que segue. Questão número 74 da prova. A figura indica duas circunferências, C1 e C2, de centros P e Q, respectivamente. Ok. O ponto R indica uma das intersecções de C1 e C2. Tem um 90 graus ali, né? Tem uma definição para essas duas circunferências. Essas duas circunferências são circunferências ortogonais. Vou colocar aqui para você, tá? Apenas como cultura geral. Quando isso acontecer com os raios perpendiculares, as circunferências são ortogonais. Tem algumas propriedades muito legais, viu? Mas eu vou deixar para um próximo, né? Porque aqui a ideia é outra, tá? Circunferências ortogonais. Tudo bem? Sabe-se que a tangente do alfa é essa dízima periódica muito louca que ele deu aí, né? 0,533333 continua. Ele quer saber a razão entre as áreas de C1 e C2. Algumas coisas, né? C1 e C2 são circunferências, né? Na verdade, ele deveria colocar a razão entre as áreas delimitadas, né? Porque ele tem área círculo. Mas tudo vai da definição do autor, viu? Não é muito a ferro e fogo isso aqui, não. Mas vamos lá. O que ele quer efetivamente? Ele quer esse cara aqui, ó. Razão entre as áreas C1 e C2. Eu vou escrever então debaixo do sublinhado ali. Acompanha comigo. Então ele quer a área do C1 dividido pela área do C2. Quem é a área do C1? É π. Quem que é o raio dela? É PR, né? PR ao quadrado. E a área do C2 é π RQ, né? RQ ao quadrado. Então, na verdade, o que ele quer, efetivamente falando, é PR sobre RQ ao quadrado. E PR sobre RQ, para nossa alegria e felicidade, é a tangente do alfa. Então ele quer saber quanto que é o quadrado da tangente do alfa. Se ele desse a tangente do alfa na fração, ok, beleza, né? Mas ele quer saber quanto vale a tangente ao quadrado. E aí a gente pode, de repente, já tirar algumas alternativas. Quer ver uma coisa? Acompanha comigo aqui, ó. 0,5333 é um pouquinho maior que meio, não é? Quando a gente eleva o meio ao quadrado, dá mais ou menos um quarto. Então isso aqui vai dar mais ou menos um quarto. Então não é esse. Então, não é esse. Então, não é esse. Entendeu a ideia? Quanto que dá um quarto de 289? 28 por 4 dá 7. Então esse cara aqui a gente tira também. E essa análise feita na hora da prova, tiraria das suas costas o peso de repente, você ter que calcular aquela dízima periódica na forma de uma fração geratriz. Mas vamos calcular, né? Vamos calcular. Já que a gente está nessa vibe aí, vamos lá. Vou calcular aqui embaixo, ó, nesse pontinho vermelho, tá? Vou calcular naquele pontinho vermelho. E aí, pessoal, qual é a estratégia? A estratégia é 0,5333, chama de x. Essa é uma dízima periódica composta, tá? Porque tem aquele que eu carinhosamente chamo de intruso, que é o 5, perdão, e a parte periódica, que é o 3. Então, primeiro passo, eliminar o intruso da parte decimal. Então, multiplicar por 10. Então, fica 5,333 continua, igual a 10x. Né? O 5 ocupa uma casinha decimal, multiplica por 10. Agora, depois da vírgula, eu tenho só a parte periódica. Então, eu vou multiplicar por 10 de novo. Então, ó, primeira continha é vezes 10, a segunda é vezes 10.
Quando eu multiplico por 10, o meu 10x vira 100x. E o meu 5,333, ele vira 53,333, continua. E esse é um dos aspectos um pouco, como é que eu poderia dizer, obscuros? Não. É um pouco do aspecto da matemática do ensino superior, né? Porque, veja, aquelas reticências indicam que são infinitas casas. Então, se eu fizer a subtração das duas equações que estão na cor preta, o que eu vou ter? 90x. A parte decimal vai embora. E aí 53 menos 5, 48, né? Então, x é igual a 48 sobre 90, que dá 8 sobre 15, né? E aí a tangente ao quadrado é 8 ao quadrado, 64, sobre 225. Gostou? Deixa o joinha. Inscreva-se no canal para novidades. E até o próximo vídeo.